É mentira que você só precisa ter mais disciplina para ser mais produtivo, mais produtiva. Hoje eu vou te mostrar 3 passos práticos para sair da vida de sobrevivência e reduzir o ritmo sem perder o resultado e transformar a sua semana numa semana realmente produtiva e mais tranquila. Você é aquela pessoa que acorda com a cabeça cheia, tentando organizar a rotina, faz lista, coloca alarme, tenta acordar mais cedo, mas termina o dia exausta, com culpa e a sensação de que nunca fez o suficiente? Esse episódio é para você. A maioria das pessoas acha que o problema é a falta de disciplina ou a desorganização. Mas, na verdade, o que está travando a sua vida é a exaustão emocional e o ruído interno. A cultura de produtividade extrema te vende o seguinte: você tem que manter a sua vida preenchida a cada minuto do dia. Porque quem trabalha mais, cresce mais. E que pausa é perda de tempo. Só que esse jeito de medir o valor tá adoecendo você, a sua mente e o seu corpo. E tem um ponto específico que quase ninguém fala pra você, que muda completamente a sua relação com o tempo e com a sua energia. Mas calma, a gente vai chegar lá nos próximos blocos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Fala Ciência. Esse canal foi feito para você que quer alta performance com saúde mental. Meu nome é Gabriele, sou neurocientista especialista em comportamento, emoções e reprogramação mental. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no YouTube. Se você tá pelo Spotify, segue o canal para as plataformas entenderem que você gosta desse tipo de conteúdo. Eu comecei o episódio falando dessa questão de disciplina. Você não tá sem disciplina. Você tá sofrendo com a rotina construída em cima de uma má gestão emocional e uma cultura de ocupação constante. Quando meu bebê tinha acabado de nascer, minha vida tava um caos. Eu sozinha com uma criança pequena, tentando dar conta de tudo, casa, filho, cliente, conteúdo, demandas emocionais. No papel, a minha semana parecia organizada. Na prática, eu vivia no automático. E naquela época, ainda hoje é um pouco, mas naquela época, tomar banho com calma virou um luxo. Lavar o cabelo ou fazer a unha, então, era quase um evento que eu precisava planejar como se fosse uma viagem pro exterior. O meu corpo começou a gritar: cansaço extremo, sono bagunçado, alimentação desregulada. E aí até que veio o diagnóstico da anemia. Eu precisei ir no médico, diminuir o ritmo, fazer caminhadas leves e reorganizar a forma como eu trabalhava e até como eu me cobrava. E esse é o ponto principal. Por trás dessa correria produtiva, tinha um medo muito grande, que era de falhar, de ser julgada se eu descansasse. E era uma necessidade de provar que eu era forte, que eu era uma mãe presente, uma profissional impecável. Isso tudo é o que eu chamo de ruído emocional. Você fala que quer uma vida organizada, uma rotina tranquila, mas o que dirige as suas decisões e escolhas de vida é a culpa, a comparação e a autossabotagem. E isso é muito mais comum do que parece. A maioria dos clientes que chegam até mim tá nesse lugar de corpo no limite, mente no caos e a frase na ponta da língua: eu só preciso de mais disciplina. Quando eu aprofundo na situação do cliente, eu percebo nitidamente que não é falta de disciplina. Pode até precisar de algum ajuste. Só que, normalmente, aquilo é uma consequência de microviolências emocionais. Falar assim quando queria dizer não, romantizar a sobrecarga, normalizar a exaustão como uma parte da vida adulta. A gente acha que está organizando o dia para ser mais produtivo. Mas muitas vezes só tá deixando a autoviolência mais sofisticada, o planner novo, a agenda nova. Só que o modo operante de ignorar a si mesmo continua o mesmo. Se você se enxergou nesse lugar, curte esse vídeo e manda pra alguém que vive repetindo: eu tenho que dar conta de tudo sozinho. Então não é falta de disciplina, você tá sofrendo uma cultura que romantiza a ocupação constante e esconde o custo real da falsa produtividade. Eu não sei se você ficou sabendo da história do Gustavo Ziller. Ele era um retrato perfeito de sucesso que a nossa cultura idolatra. Ele era publicitário, agenda lotada, muito reconhecimento, muitos projetos. Do lado de fora parecia que ele tinha tudo, só que por dentro ele estava quebrado. O corpo começou a dar sinais que ele ignorou até que veio o burnout pesado. Ele não estava sem disciplina, como a gente pode perceber. Ele estava vivendo em modo de sobrevivência, acreditando piamente que precisava ser forte o tempo todo, que descansar era sinal de fraqueza, até que ele sentiu a necessidade de largar tudo e escalar o Monte Everest. E o mais interessante não é a montanha em si, mas o que ele fez naquele caminho. Ele desmascarou a identidade de homem ocupado e reconstruiu a própria vida do zero, uma vida com significado. Eu espero que você não precise escalar o Monte Everest pós-burnout, principalmente se essa atividade não for para você, não for do seu estilo, do seu perfil e aptidão. Só que a história dele tem um significado muito interessante para nós. Que por trás daquela rotina louca que ele tinha, havia uma necessidade gigante de reconhecimento, de provar valor, de não perder o lugar que ele tinha e a mesma pressão que muitas pessoas sentem hoje. Que é o medo de parecer incompetente, medo de ficar para trás, medo de não ser forte o bastante. Esse medo é o que eu chamo de ruído emocional, que empurra você para ocupação constante, mesmo quando seu corpo está pedindo pausa. Só que isso é mais comum do que parece. Muita gente que eu atendo está exatamente nesse mesmo ponto, com medo de desacelerar, com medo de ser julgado, achando que o problema é só falta de organização, falta de foco. Mas quando a gente olha de perto, existe uma exaustão emocional ali, maquiada de produtividade, de ocupação. O tempo todo a gente acha que o topo é ocupado só por gente que está sempre correndo. Muitas vezes o verdadeiro salto de performance vem de quem tem coragem de parar algumas coisas e olhar para dentro e reconstruir o caminho com consciência. Se essa história te fez
pensar, salva esse vídeo e compartilha com alguém que está vivendo esse piloto automático da ocupação constante. Agora eu vou te mostrar como isso é um problema real e não apenas uma sensação. A gente pensa que resolve tudo lá debaixo da queda d'água, tentando segurar a correnteza nas mãos. Mas se o problema vem em cascata, você precisa ir lá na nascente. Foi isso que o Gustavo fez. Ele saiu daquela vida sem preocupado em reconstruir um jeito de viver que respeitasse o corpo, a mente e os valores dele. Como diz a Lucilena Galvão, o homem que não dedica um tempo para si mesmo não consegue dedicar tempo para nada. Quando você sai da sua vida, o resto vira só tarefa. Ou seja, você não está em lugar nenhum. Normalmente, os clientes que me procuram têm até um nível alto de produtividade ali no papel, mas a rotina deles é completamente desorganizada. Você percebe a equipe se sentindo perdida, sobrecarregada e sem saber resgatar o prazer de viver sem culpa. São pessoas que entregam resultados aceitáveis, ou seja, a gente percebe que o nível de criatividade já está baixo, que as atividades não estão se tornando cada vez mais escaláveis, elas estão estabilizadas e menos criativas. E as pessoas não têm muitas ideias, não tem muito envolvimento, esquece com muita facilidade o que é passado pela liderança, pelos seus pares. No meu método, eu ajudo essas pessoas a encontrarem essa nascente do problema, ou seja, o ruído emocional, e reconstruir uma vida que funcione de verdade, respeitando a rotina, a história e as emoções de cada um. Tem um dado muito específico sobre adoecimento emocional nas empresas que explica porque isso não é uma coisa da sua cabeça, é uma percepção que você tá sobre o time, sobre as pessoas, e porque você também se sente assim. E é sobre ele que eu vou falar agora. Quase ninguém fala para você sobre trabalhar mais. É que isso não é uma solução. E sim um padrão que está alinhado justamente ao problema que você quer evitar, que é o adoecimento emocional, físico e o principal, a queda de produtividade. Você sente que está sempre atrasado, atrasada, que se compara com todo mundo, vive com culpa de não dar conta e achar que o problema é só falta de foco e organização. Só que quando a gente olha para esses dados, a história é completamente diferente. A gente não enxerga ali nessa história pessoas fracas, mas sim uma forma errada de trabalhar que está deixando essas pessoas doentes. Hoje, muitas empresas no Brasil estão gastando muito mais com saúde do que planejavam. E uma parte importante desse custo vem de afastamentos por questões emocionais, de ansiedade, depressão, burnout. Então, por aí, a gente já percebe que não é coisa da nossa cabeça. É a forma como a gente está trabalhando e pagando um preço alto, não só financeiro, mas no nosso corpo e na nossa mente. O que aconteceu comigo e com o Gustavo em relação ao burnout não são só casos isolados. São o resultado de uma cultura que valoriza estar sempre ocupado, ignorando os sinais do corpo e da mente. O sistema inteiro está montando em cima do faz mais, com zero espaço de presença, descanso e consciência emocional. Então não é verdade que o problema é somente a falta de disciplina ou a falta da rotina perfeita. A raiz está em como você lida com o que você sente. O medo, a culpa, a comparação, a pressão. A má gestão emocional é viver no piloto automático. É carregar tanto barulho por dentro que até as coisas simples parecem gigantes. Se você tenta resolver isso só com técnica, você mexe no sintoma, mas não mexe na causa. Se isso fez sentido para você até aqui, compartilha com mais alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Como dizia o Aristóteles, a virtude está no meio, exatamente esse meio que existe o equilíbrio entre o resultado e o bem-estar. A Paula de Oliveira é uma das personalidades que a gente vê hoje no mundo dos famosos. Fala muito sobre um equilíbrio de vida, sobre você cuidar da sua saúde mental, física, sobre você ter direção na sua vida, não ficar se acumulando de coisas que não fazem sentido. Para a maioria das pessoas parece um mito, parece que pertence somente aos famosos. Agora que você já percebeu que não é simplesmente fazer mais, trabalhar mais, e que a pergunta certa para você resolver essa equação é: o que eu devo fazer no meu dia para ele ser mais produtivo sem me destruir por dentro? É justamente isso que eu vou te mostrar agora com os 3 passos que você vai poder aplicar imediatamente na sua vida, com bastante resiliência e disciplina. Aí você vai precisar de disciplina e resiliência, ok? Muita gente complica o que não precisa ser complicado, fica procurando solução mirabolante, métodos totalmente malucos para uma rotina de filme de Hollywood. Mas a mudança real começa nos passos simples feitos com consistência. E é exatamente isso que eu trabalho. Normalmente, os clientes que me procuram sentem que o tempo está escapando pelas mãos deles e que a rotina não funciona, mas que ela virou uma sequência de apagar incêndio. No meu método, a gente começa a organizar a mente e as emoções para depois a agenda. O problema não é falta de tempo, é excesso de barulho interno. Quantas vezes você se viu respondendo as mensagens 11 horas da noite, sem a menor necessidade, abrindo WhatsApp, e-mail, Instagram toda hora e aceitando qualquer coisa urgente para fazer? Isso não é produtividade, isso é ânsia do seu sistema, fica sempre pronto para reagir e nunca para pensar. E aí que cai a criatividade, é aí que você começa a se tornar uma pessoa apaga incêndio. Inclusive tem estudos, gente, eu gosto de reforçar.
Todas as minhas referências bibliográficas estão no final aqui da descrição do episódio, ok? Mas tem estudos que falam que pessoas que trabalham o dia inteiro conectadas, pulando de tarefa a tarefa, mostram que isso aumenta o cansaço mental e diminui a concentração ao longo do dia. Ou seja, quando eu falo que o problema dos seus processos não estarem escaláveis está no ruído emocional, é sobre isso que eu tô falando. Você sente que está ocupado, mas tem a sensação de que não está concluindo de verdade as tarefas. Então, crie pequenos espaços entre o que acontece e o que você faz. Antes de dar uma resposta, de reagir, observe a sua ação. Antes de responder um pedido, pergunte se é urgente, para quando. Defina horários para olhar mensagens, em vez de viver refém da notificação. Como diz o Ed Mylett, que eu adoro, sua agenda não define o seu valor. O que define é como você se sente dentro da sua agenda. Agora, o segundo passo, lembra? Cultive a presença intencional. Outro dia, eu tava no carro com meu filho, tava quase chegando aqui em casa, a gente ia sair do médico, e ele disparou a chorar. Eu sabia que ele tava começando a ficar com fome e com sono, e aí eu simplesmente comecei a ficar um pouquinho apavorada naquele momento, porque ele jogou a chupeta no chão, e não tinha como eu parar o carro, porque eu tava numa avenida que não tinha acostamento naquele pedaço, e era muito perto daqui de casa, nem compensava realmente parar. Aí eu pensei, o que eu faço pra trazer ele pro meu lado, e ele não se sentia assim, sozinho, doloroso, porque é isso que a criança sente quando ela tá com sono, que ela tá sentindo dor, né? Não é prazer, é dor ou prazer. E aí eu comecei a fazer barulhos com a boca, que ele gosta, que ele acha engraçado, e ele começou a fazer também. O que eu criei naquele momento? O rapport. Mas o que tinha por trás desse rapport que eu criei com ele? Eu trouxe ele pro estado de presença. E a gente também pode fazer isso com a gente. Ali eu tinha duas opções, ou reagir no automático, explodir, ficar com crise de ansiedade, chorar, sei lá, ficar brava com ele, ou escolher manter minha presença. Quando você escolhe respirar, se concentrar e olhar para a situação com verdade, sem aquele lado emocional latente, você fecha várias abas mentais que estavam abertas, sobrecarregando o seu sistema de energia e não deixa aquele momento estragar o dia. Você faz daqui um momento que faz parte do seu dia e também do seu aprendizado enquanto ser humano, além de deixar o clima mais leve. A gente vive com a cabeça cheia de coisa, reunião, lista do supermercado, a culpa, a comparação, as notificações no celular. É como ter 20 aplicativos abertos ao mesmo tempo na nossa cabeça. E isso cansa. Querendo ou não, por mais que você faça muito exercício mental, de alguma forma isso vai te afetar em algum momento. Só que isso faz você terminar um dia com aquela sensação de que você fez muita coisa, mas não fez nada. Porque você nem lembra direito com que você gastou energia. Então, para você fazer esse trabalho que eu falei, tem que haver rituais de transição. Então, antes de entrar em cada ambiente, faça exercícios de respiração. Olhe para o ambiente, repare nos detalhes do ambiente, sinta o cheiro daquele lugar. Antes de você abrir seu e-mail, defina qual que é a sua prioridade naquela hora que você está abrindo seu e-mail, para você não ficar abrindo aleatoriamente, ficar perdido no que você tem que responder naquela hora e no que você não tem que responder. Quando você estiver em conversas importantes, deixa o celular longe, esteja ali com verdade, com presença. No fim do dia, você pode se perguntar em quais momentos você realmente esteve presente e fazer essa autoavaliação. A Tati De Angela, que é uma professora que eu já fiz vários cursos dela de oratória, ela diz o seguinte: a vida acontece no agora. E eu te falo o seguinte: é no agora que você pode ajustar o seu estado emocional, melhorar a sua comunicação e fortalecer suas relações. O terceiro e último passo é redefinir a produtividade. Qualidade tem que estar acima da quantidade, sempre. Quando eu troquei a crença de que eu ser produtiva é preencher cada minuto do meu dia por cuidar das minhas emoções antes de cuidar da minha agenda, isso mudou tudo na minha rotina, e principalmente na minha saúde. Produtividade saudável não é sobre fazer mais, mas fazer o que importa de verdade naquele momento, com presença de corpo e alma e energia. Quando você vive no modo faz mais, o seu corpo e a sua mente entram em um modo de sobrevivência. A parte do seu cérebro que te ajuda a focar, a planejar e tomar decisões com calma fica sobrecarregada, porque você está sempre estressado, estressada. Vários estudos já mostraram isso, que quando a gente fica muito tempo sob pressão, a nossa clareza cai. É por isso que eu bato tanto na tecla da produtividade com consciência emocional. Inclusive o nome do instituto, Fala Ciente, é justamente não só sobre o que a gente fala para as outras pessoas, mas o que a gente fala pra gente. Antes de sentar para organizar seu dia, você precisa olhar para o jeito que você fala com você mesmo, o que você acredita sobre pausa e descanso, as relações que estão drenando a sua energia, como você reage quando você se sente cobrada. A velha lógica que quem trabalha mais cresce mais e que pausa é perda de tempo, tá só deixando você fazendo muito mais esforço para ter o mesmo resultado de alguém que tem clareza. O que eu ensino é você buscar alinhamento, não só em ocupação, mas no seu equilíbrio emocional para sustentar resultados com consciência, consistência emocional, como a base da sua gestão de tempo. Quando você tira essa base do volume e coloca ela como recuperação de energia, foco e sentido, a produtividade deixa de ser um sofrimento e passa a ser um reflexo de quem você é, trazendo os resultados que você realmente deseja. Se você quiser aprofundar, salva esse vídeo e me segue para não perder nenhum conteúdo como esse. Normalmente, quem entra nos meus treinamentos chega com a sensação de que já tentou de tudo quanto é método de produtividade e nenhum funcionou.
Quando a gente começa a trabalhar a gestão emocional, a pessoa não só passa a ter um dia mais produtivo, como ela recupera a energia para a vida pessoal também. Não só no trabalho, mas para as relações como um todo e também com o próprio corpo. E ela percebe nitidamente que não é sobre ela tornar-se outra pessoa, mas ela fazer as pazes com quem ela é, do jeito que ela realmente funciona. E tudo isso faz sentido se no fim você conseguir olhar para sua vida e sentir que ela é sua e não a sua agenda. Ao fim desse episódio, eu quero que você perceba que a exaustão silenciosa, que essa sensação de estar sempre atrasado, não é um defeito seu, mas é o resultado de uma cultura de ocupação constante que normaliza esse cansaço e romantiza a sobrecarga que te faz acreditar que descansar é preguiça. A filosofia da soft life não é largar tudo e escalar o Everest, como fez o Gustavo. É trazer consciência para como você usa o seu tempo, a sua atenção e a sua energia, principalmente a emocional. É entender que antes de gerir a tarefa, você precisa cuidar do que você está sentindo, do que você está pensando e de como você está reagindo a tudo isso. Quando você ajusta isso, você decide melhor, se comunica melhor e também lidera melhor. Não só na empresa, mas na sua vida. Você vive muito melhor. O problema nunca foi não ser forte o bastante. O problema foi o que você comprou sobre a produtividade. Então eu te pergunto, quanto tempo você ainda está disposta a viver em função de um modelo de produtividade que só te esgota, te mantém se sentindo culpado e faz você achar que nunca fez o bastante? Por quanto tempo você vai continuar carregando esse ruído emocional que destrói a sua clareza antes de escolher uma produtividade realmente funcional, saudável e consciente? Como diz o Ed Mylett, a vida é uma jornada, não uma corrida. Quando essa jornada é feita com consciência, presença e respeito, principalmente com você mesmo, com você mesma, você descobre que dá sim para performar alto sem autoviolência. Espero que você tenha se conectado com esse episódio, que ele tenha feito sentido para você. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like se você está me ouvindo pelo Spotify, segue o canal e avalia o podcast, coloca lá 5 estrelinhas. Um abraço e até o próximo episódio.